A Bíblia diz em Atos, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 42. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. O que já caracteriza aqui? Entretanto, tu não viu o capítulo de ontem, o vídeo de ontem? Tu não sabe por que esse entretanto. Ontem, no capítulo 4, nós vimos que Barnabé, um levita, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós terminamos o vídeo de ontem, né, o capítulo 4, com esta notícia, essa história de que Barnabé, um levita natural de Chipre, tinha vendido um campo e tinha trazido o dinheiro e depositado aos pés dos apóstolos. Então isso foi algo muito lindo, muito generoso, muito abençoado. Foi um motivo de louvor, de adoração a Deus, né? Uma bênção. E aí começa o capítulo 5. Entretanto, quer dizer, diferentemente de Barnabé, que eu acabei de explicar para vocês, um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Então tu já sabe, o que Ananias e Safira fizeram foi diferente de Barnabé. Senão, o texto, a frase não começaria com esse entretanto. Que eu busco explicar para vocês isso, de que algo contrário vai acontecer. Algo contrário vai ser contado. Uma situação adversa, diferente, diferenciada vai acontecer. Então a gente já suspeita que Ananias e Safira não agiram da mesma forma como Barnabé, ok? O que é Ananias? O nome Ananias significa graça do Senhor. Safira significa bela, a mais bela. Então, esses irmãos venderam uma propriedade. 2. Mas reteve uma parte do dinheiro e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, onde é que está a diferença? Barnabé vendeu um campo e trouxe o dinheiro, ponto. E depositou aos pés dos apóstolos, ponto. Quer dizer, ele trouxe tudo, ele doou tudo. Ele realmente agiu movido pela compaixão, generosidade, amor, empatia, solidariedade, fraternidade. Barnabé, ok. Mas, contudo, porém, todavia, Ananias e Safira agiram diferente. Por quê? Porque ele reteve. Esse reteve significa que teve algo errado, que teve algo desonesto, que ele guardou uma parte para si, que ele reservou. Isso é o reteve, tá? 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Então, tu tá entendendo? Se tu lê de uma forma desavisada, tu vai dizer, tá, mas qual é o problema? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui é que Ananias e Safira ficaram com
uma parte do dinheiro. Levaram o restante, quer dizer, levaram o que sobrou, ou levaram o que eles acharam que deveria ficar aos pés dos apóstolos. E aí Pedro pergunta: por que tu permitiu que Satanás mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Então não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o Pedro, não tem nada a ver com o Barnabé. A palavra de Deus está bem clara. Tu mentiu para o Espírito Santo. E quem é que te fez mentir para o Espírito Santo? Satanás. Então aqui cai por terra essas ideias de que uma coisa é a tua vida espiritual e outra é a tua vida material, financeira. Ah, mas sou eu que trabalho, o salário é meu. Eu já escutei cada coisa nessa minha vida. Aqui o que está sendo dito? Satanás encheu o coração de Ananias. E quando Satanás enche o coração de alguém, este alguém vai mentir. Porque o pai da mentira é Satanás. Ele mente desde o princípio. Ele engana desde o princípio. Ele faz o mal desde o princípio. E aí nós temos uma contraposição, né? O Espírito Santo enche o coração das pessoas. Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Ananias estava com o coração cheio de Satanás. Satanás encheu o teu coração e fez com que tu mentisse ao Espírito Santo. Então, se tu tá cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, quando tu abrir a tua boca, tu vai falar a verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quando Satanás encheu teu coração, quando teu coração estiver cheio de Satanás, quando tu abrir a tua boca, tu vai mentir. Então, se tu vai para as listas daqueles que não herdarão o reino de Deus, ali estão os mentirosos. E se a gente faz, vamos assim, uma comparação entre as listas, né? Entre as referências, nós vamos encontrar os mentirosos em todos eles. Aparece mentirosos, também maldizentes. Isso é um sinal. Pessoas que falam mentiras, elas estão com o coração cheio do mal, cheio de Satanás. Quem fala a verdade está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Sério, né? Mas vai ficar mais sério ainda. Te prepara. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Então, o problema não é que tu comprou, que tu vendeu, que tu doou. Não. O campo era teu, a propriedade era tua. Tu podia fazer o que tu quisesse. Não era esse o ponto. Olha a sabedoria, o entendimento, o discernimento, a explicação de Pedro. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Nunca se trata de mentir para os homens. Não é para o teu pai que tu tá mentindo, não é para tua mãe que tu tá mentindo. Não é pro teu marido que tu tá mentindo, não é pra tua esposa que tu tá mentindo, não é pro teu chefe, pro teu patrão. Não é. Tu tá mentindo pra Deus. Tu entende isso? Como isso é sério? Como isso é grave? Como isso é importante? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se tu é de Jesus, tu é da verdade. Tu fala a verdade, tu vive pela verdade, tu ama a verdade. Então, o que está acontecendo aqui?
Ananias, eu já vou falar Safira porque eu acabo antecipando, né, com vocês. E vocês também já estão aqui com o texto aberto, vocês já sabem. O título é Ananias e Safira. Na minha Bíblia é esse o título. Então tu já sabe, basicamente, né, a história e o que vai acontecer. Pedro tá falando com Ananias, mas a gente entende, porque ali, ó, a sua mulher Safira, ó, estava ciente disso. Então, se o marido fez algo errado e a mulher concorda com o marido, apoia o marido, ela é cúmplice, ela é responsável junto com o marido. Ela errou, ela pecou junto com o marido. Mas aqui Pedro está falando, por que você decidiu? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ele está falando com Ananias. Então, tu já entendeu aonde que está o erro aqui? Barnabé fez isso, vendeu o campo, e ele fez isso com amor, com devoção, com piedade, para Deus, como louvor, adoração, gratidão. E sim, isso deve ter sido maravilhoso. Ananias e Safira, por sua vez, fizeram de faz de conta. Eles estavam fingindo, aparentando serem tão piedosos e generosos como Barnabé. Mas, na verdade, eles estavam mentindo. Estavam dissimulando, fingindo, disfarçando, enganando. Tá? Não era obrigação as pessoas venderem suas propriedades, seus campos, seus terrenos. Não era algo que eles tinham que fazer. Então não era uma obrigação. Era voluntário. Era uma expressão de generosidade, de gratidão. Deus ama quem dá com alegria. De livre e espontânea vontade, sem constrangimento, mas também sem fingimento. Lembra dos fariseus hipócritas, sepulcros caiados, que faziam as coisas para serem vistos, reconhecidos, aplaudidos, elogiados? Tá aqui. Ananias e Safira estão agindo da mesma forma. Eles queriam também serem reconhecidos, serem elogiados, serem aplaudidos, né? Imagina! Só que não era de coração. Não foi sincero. Não foi verdadeiro. E o Espírito Santo revelou. Pedro, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, confronta Ananias. Pergunta para Ananias e deixa bem claro, ó, tu não mentiu para os homens, tu mentiu para Deus. Para Deus. 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Tu já sabia? E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, que isso? Olha o jeito que eu li. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por este valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Então,
Ananias e Safira caíram mortos. Só que o que acontece? No caso de Safira, Pedro deu ainda uma chance. Ele deu uma outra oportunidade. Tipo assim, ó, o homem pode fazer coisas erradas, mas a mulher pode ser vítima muitas vezes. Ela não precisa concordar. Ela tem que temer a Deus, ela tem que honrar a Deus. Mas a Safira resolveu se unir ao marido no erro, no pecado, na mentira, no engano. E vocês viram que forte? Na situação da mulher, da esposa, da Safira, Pedro avisa antes. Eles levarão você também. Então, como o casal estava mancomunado no pecado, na mentira, no embuste, no engano, ambos morreram. Mas Pedro anuncia a morte de Safira. E quando a gente ouve a parte de Ananias, ele fala, ó, você mentiu para os homens, desculpa, você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Então não teve o anúncio da morte. Já Safira, Pedro diz, eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Tu imagina, tu ouvir isso? Pá! No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Houve um grande temor na igreja. E nós que estudamos o Pentateuco, Deus é santo, santo, santo. E a santidade de Deus é fogo consumidor. Quantos episódios nós lemos, nós estudamos de pessoas que caíram mortas, fulminadas pela santidade de Deus. Pois bem, aqui Ananias e Safira morreram. Eles tiveram a chance de falar a verdade, de confessar, de se arrepender. Mas eles não estavam entendendo que Pedro era cheio do Espírito Santo, que a igreja estava sendo conduzida pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo revela. E houve, como eu disse, uma chance de confessar, uma chance de falar a verdade, mas eles não aproveitaram. Por isso o juízo de Deus, o juízo divino veio e eles foram mortos, caíram mortos. 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Então isso é muito importante para vocês entenderem uma coisa. Onde que a igreja primitiva se reunia? Se reunia no pórtico de Salomão e de casa em casa. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, os prodígios e os sinais eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O Senhor Jesus disse que era para eles esperarem, ficarem em Jerusalém para receber o poder, para serem cheios do Espírito Santo. E os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres iriam acompanhar os que crescem. E os 12 apóstolos, né? Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. E eles eram boca de Deus. E eles estavam continuando, prosseguindo com a obra do Senhor Jesus. E aqui nós temos um exemplo disso. Uma multidão de crentes. Ó, aquela hora de sublinhar. Crentes. Nós somos crentes, nós somos cristãos.
havia uma multidão de crentes, homens e mulheres. E aqui tem uma muito forte para mim, porque eu já falei para vocês o quanto eu admiro o apóstolo Pedro. Nós acabamos de estudar o Evangelho de João e vimos aquele capítulo, né, o último capítulo, capítulo 21. O Senhor Jesus pergunta para Pedro, João 21:15, Pedro, tu me amas mais do que esses? Tu me ama mais do que todos esses aí? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta, né? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro se entristece, porque ele disse, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Pois bem, e eu disse para vocês, né? Este Pedro, cheio do Espírito Santo, a sua sombra curava os enfermos. Tu consegue entender? Tu consegue crer? Tu consegue visualizar, imaginar? O Pedro dos evangelhos, o Pedro que negou Jesus, mas o Pedro que se arrependeu, o Pedro que amava Jesus mais do que os outros. Então, ele errou, ele falhou, ele caiu, mas Jesus o levantou. Lembra quando Jesus andou sobre as águas? Quem é que andou sobre as águas? Pedro. E quando Pedro olhou para os ventos contrários, para as ondas gigantes, para aquela escuridão, para tudo aquilo, ele afundou. Mas quem o levantou? Quem estendeu a mão? Jesus. E tirou Pedro das águas. Então, isso para nós é uma esperança. Se tu falhar, vacilar, errar, enfraquecer, te arrepende e corre para os braços de Jesus. Volta para o lugar da onde tu não deveria ter saído, que é a presença de Deus. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro voltou, Pedro ficou, Pedro perseverou, Pedro se arrependeu, confessou, recebeu perdão. E agora, a sombra de Pedro projetada sobre os enfermos, os doentes, os curava. Ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus, ele tinha se entregue totalmente, corpo, alma e espírito, que a sua sombra, o Espírito Santo de Deus, usava a sombra de Pedro para curar os doentes, os atormentados. E olha o que chama atenção. Todos eram curados. O poder do Espírito Santo é para todos. Enfermos, doentes e atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. A sombra de Pedro curava os doentes. A sombra de Pedro. E é esse Pedro gigante que a gente está vendo em Atos, que fala com Ananias e Ananias cai morto, que fala com Safira e ela cai morta. Aí tu te lembra de Davi, que com pedrinhas, 5 pedrinhas, mas ele só precisou de uma para derrubar o gigante, porque eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Moisés falava com Deus e o rosto dele brilhava. Josué não perdeu batalha. A única foi porque Acã reteve. É a mesma palavra. A mesma palavra aqui. Quer dizer, escondeu, guardou o que não era seu, como se seu fosse. Então, o Espírito Santo de Deus, através de Pedro, fazia sinais, prodígios, maravilhas, curas.
17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando relataram. Então, o que acontece? Os saduceus, aqueles que não acreditavam na ressurreição, e o sumo sacerdote, né, os sinédrios, os juízes, aqueles religiosos que tinham uma autoridade, eles mandaram prender por inveja os apóstolos. Então, subentende-se os 12 apóstolos, né? Dá pra gente concluir isso. Então, os religiosos prenderam os apóstolos, mas um anjo do Senhor liberta e diz para eles pregar sobre a vida. O que quer dizer pregar sobre a vida? Sobre a vida eterna. Na minha Bíblia está com letra maiúscula. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles pregavam sobre a vida, sobre Jesus, sobre a vida eterna, sobre a salvação. E acontece aqui mais um milagre, mais um prodígio, mais um sinal, mais uma maravilha, algo inexplicável. 24. E voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Então, um anjo do Senhor libertou os apóstolos. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos apresentando-os ao sinédrio, que eu já expliquei, sinédrio, conselho dos religiosos, né? E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem, né? Quer dizer, de Jesus, né? Que foram os religiosos que mataram Jesus. Então, o que acontece? Eles neste momento, eles não quiseram usar de violência. Lá no 18, eles prenderam e recolheram a prisão. Agora, não. Eles trouxeram para ser interrogados. 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Sim, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, não tinha medo. Ele tinha ousadia, intrepidez, coragem. Ele diz que é importante obedecer a Deus. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ele fala que eles são testemunhas. E sempre que ele fala isso, é tipo assim: vocês não podem anular o meu testemunho, porque ele é verdadeiro. Eu sou testemunha. Eu vi, eu ouvi, eu vivi. E aí tem essa parte que é muito forte, aquela que eu digo pra vocês, ó. Sublinhe.
Deus deu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Deus dá o Espírito Santo aos obedientes. Nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. 34. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, mestre da lei, muito respeitado. E nós sabemos e saberemos em breve que ele foi professor, né? Mestre do apóstolo Paulo. Então, Gamaliel, que quer dizer recompensa de Deus, ele dá um parecer, ele fala, e os outros membros do sinédrio, fariseus, saduceus e inclusive o sumo sacerdote, concordaram com o parecer de Gamaliel. Se for dos homens, vai ser destruído, mas se for de Deus, tu não vai poder fazer nada. Tu não vai poder lutar contra Deus. 40. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então, eles ameaçaram, eles açoitaram, eles fizeram o que eles achavam que ia fazer com que eles parassem. Mas não aconteceu isso. Eles foram açoitados, mas ainda saíram alegres por serem açoitados, afrontados, perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. Homens cheios do Espírito Santo não queriam obedecer aos religiosos, às autoridades religiosas. Eles queriam obedecer a Deus e eles queriam pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, a mensagem da vida.